Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Gálatas está no Novo Testamento, é uma das cartas do apóstolo Paulo. Amém? Para quem não conhece, conhece. Amém. Então, Gálatas capítulo 3, a partir do verso 1, diz: Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Será? Se é que, na verdade, não foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, vamos orar mais uma vez. Pai de amor, eis a tua palavra diante de nós, fale conosco através dela, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito. Eu oro e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou projetar aqui, deixa eu só colocar para não apagar. Amém? Então tá ali. Quero falar nesta noite sobre esta pergunta que o apóstolo Paulo traz às nossas vidas. Sábios ou insensatos? E aí, então, essa noite eu quero trazer justamente a mensagem: busque a sabedoria em Deus. Viva sabiamente. Já comentei alguma coisa no Salmo, sobre o salmista que pede a Deus que o ajude a contar os dias, para que alcance corações sábios. E Paulo aqui justamente vai exortar os Gálatas. E aí, perguntando para eles, no início do capítulo 3, quem vos enfeitiçou? Quem vos enfeitiçou? Dizendo para eles: olha, Gálatas, vocês são insensatos, vocês não estão com uma noção, perderam a noção do que é a mensagem do Evangelho, do que foi a mensagem do Evangelho. A igreja da Galácia é uma das igrejas no qual o apóstolo Paulo, então, em suas viagens missionárias, ele evangeliza e se forma uma igreja lá na Galácia. E ele, então, ensina sobre o Evangelho de Cristo. E assim, é bom entendermos que as cartas do apóstolo Paulo, elas são bem recentes após a morte e ressurreição de Jesus. Por isso ele vai dizer aqui: olha, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Então, certamente, alguns dali viram a própria crucificação de Jesus. Talvez. E ele então vai perguntar: agora
quem enfeitiçou vocês? A palavra é, né, essa mesmo. Quem jogou, lançou um feitiço. Quem seduziu vocês? Quem conseguiu mexer com a cabeça de vocês para que vocês, então, saíssem do Evangelho, ou do entendimento do Evangelho, para colocar outras coisas para dar, digamos assim, um suporte ao Evangelho. O que eu estou querendo dizer com isso, então? Paulo fala algo aqui e está relacionado, claro, à circuncisão dos judeus. Não é o nosso caso aqui, né? Não é o nosso caso hoje. A palavra do Senhor ela deve ser, então, contextualizada em seus dias. Mas eu digo justamente que hoje há um enfeitiçamento do povo de Deus, do povo cristão, né? Que, então, tem entendido que outras coisas que possam vir, então, a dar um suporte para a vida cristã ou vida espiritual. Uma delas é a política. Já falo de cara logo isso aí, porque ainda está em vigor isso. E o que eu entendo hoje é que o Evangelho, pela cultura que nós observamos, que é uma cultura de insensatez do mundo, que conseguiu enfeitiçar o povo dito evangélico e cristão, é uma cultura da ostentação e de outras coisas deste mundo. E o Evangelho de Cristo, como ele não traz esta ostentação, então se coloca suportes. Suportes que vão dar ao povo, entre aspas, ao povo evangélico, e muitas vezes aos líderes, então este ar de autoridade ou de ostentação. E isto é um engano. E isto é um enfeitiçamento. Porque os poderes deste mundo não estão ligados ao poder de Deus e do Espírito de Deus. Claro que eles existem e coexistem, devem existir. Amém? Mas precisamos delimitar o que é do Senhor e o que me faz, então, crente no Senhor. Amém? E qual, então, é o caminho que eu sigo no Senhor e, paralelamente, o que está no mundo. E qual é o meu posicionamento neste mundo. Amém? E aí, por isso, a gente deve estar atento àquilo que pode enfeitiçar ou lançar um feitiço. Eu não estou falando aqui no sentido de determinadas crenças, onde há feitiçarias, onde há feitiços. Eu não estou falando disso. Estou falando de coisas que podem nos seduzir aí neste mundo e fazer com que você coloque elas como algo que está ligado ao Evangelho, quando isso não está ligado. Amém? Estão compreendendo? Quando essas coisas estão, ou dizem estar ligadas a Cristo, e elas, de fato, elas não estão. Elas estão só sendo utilizadas por aqueles que têm outros interesses neste mundo. Aí eu tenho um exemplo, no caso, o da política. Então devemos entender que a exortação que Paulo fala é que existem, assim como para os Gálatas estava existindo ali um certo status por ser, então, circuncidado, e, portanto, então, eles estavam fazendo parte, assim, de algo, e algo que era concreto,
porque era algo na carne, no corpo, no próprio corpo, a circuncisão, e assim eles estavam fazendo parte disso, e aí dava uma sensação de pertencimento a eles, mas que Paulo estava exortando, não há, o evangelho de Cristo não tem ligação com isso, porque o evangelho de Cristo ele está para além disso. Essas coisas estão se manifestando na carne, mas o evangelho de Cristo não é isso, por isso que ele coloca, que no verso 2, quero apenas saber isso, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? As coisas de Deus não se aperfeiçoam na carne. O que eu quero dizer com isso? Que as coisas de Deus não se aperfeiçoam com a ligação das coisas, o teu aperfeiçoamento no mundo. Não. Então, como eu citei o exemplo da política, ao ser mais votado, ser um político, etc, 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 isso não tem um aperfeiçoamento, isso não, de forma alguma está ligado a um aperfeiçoamento nas coisas de Deus, nas coisas do Espírito, em Cristo Jesus. Amém? Assim como, por exemplo, na questão da ostentação, isso foi muito divulgado, você ter uma prosperidade material neste mundo, e por várias vias que sejam, até mesmo dessa ligada à internet, hoje está muito aí latente isso, está muito aparecendo muito, essa questão aí, daqueles que são influenciadores, influencers, e etc, etc. Então, e muitos têm aí, por causa das redes sociais, muitos seguidores, mas não só muitos seguidores, mas com isso trazem, então, riquezas. E aí tem um boom aí de muitas pessoas que acabam tendo ganhos. Isso é uma coisa que está nas redes sociais, isso é uma coisa que está no mundo, mas isso não tem relação com as coisas do Espírito de Deus, com as coisas de Deus. Isso que o Paulo está aqui exortando os Gálatas para que eles entendam que uma coisa é a fé que eles receberam, onde receberam o Espírito, e o Espírito aqui, o Espírito Santo de Deus, no qual eles começaram muito bem, mas agora buscam um aperfeiçoamento nas coisas da carne. Então, uma segunda pergunta aqui que Paulo coloca no texto, que eu faço, através do que Paulo coloca no texto, como temos recebido as coisas do Espírito? Se estamos identificando as coisas da carne, deste mundo, e quando eu falo de carne, eu não estou falando no sentido pejorativo, não. Porque muitas vezes essa palavra carne e espírito é colocado muitas vezes como coisa pejorativa, biblicamente. Mas eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando que como as coisas deste mundo, que não tem uma ligação com as coisas espirituais em Cristo Jesus, na fé em Cristo Jesus, elas estão sendo vistas por cada um de nós. E como as coisas que são do Espírito e as coisas de Deus, elas estão sendo também vistas. E estão sendo recebidas por cada um de nós.
o verso 2, que eu li, em outra tradução, gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Então ele vai questionar, e aqui ele está trazendo a questão da salvação em Cristo Jesus. E o que eu quero trazer aqui nessa noite é, será que estamos identificando, de fato, aquilo que são coisas do Espírito de Deus e de Deus, das coisas que são do mundo? Ou estamos fazendo uma correlação entre as coisas que são do mundo e as coisas do Espírito? Porque hoje o que o mundo faz, o mundo evangélico faz, é associar as coisas do mundo com as coisas que são de Deus ou do Espírito de Deus. E isso está muito ligado à cultura de hoje, à cultura do mundo de hoje, à imagem. E a imagem não é a realidade, mas somos enganados pela imagem. Esta é a verdade. Então, Paulo está certíssimo em falar: quem vos enfeitiçou? Quem vos seduziu? Porque vocês estão enganados por algo que tem uma aparência de espiritualidade, que no caso lá era o ser circuncidado. Eu fui circuncidado, e aí está ligado ao judaísmo, claro. Paulo era judeu, e muitos dos que estavam recebendo a fé em Cristo Jesus eram judeus, e aqueles que então eram judeus, e aqueles que também vinham ao evangelho, que não eram judeus, estavam sendo então convencidos pelos judeus cristãos a se circuncidarem, porque eles não estavam completos. Então o camarada lá falava assim: não, mas eu sou circuncidado. E o outro então ficava diminuído, né, porque ele não era circuncidado. E aí então ele tinha que se circuncidar, né? Não bastava a fé em Cristo Jesus. O que eu quero dizer é justamente que hoje não basta a fé em Cristo Jesus. Eu tenho que ser de esquerda ou de direita, né? Porque senão eu sou banido. Ou então ficam justamente imaginando se eu sou de esquerda ou de direita. Eu não sou de nenhum mesmo. Eu votei em quem eu achava que eu deveria votar. E também se eu fosse ou não fosse, isso não importa. Na questão da fé em Cristo Jesus. É isso que eu quero dizer para vocês. Não vou ser melhor e nem pior. Vai ser indiferente para as coisas de Deus. Isso é indiferente para as coisas do Espírito. É o que o Paulo está querendo dizer para eles. Ele vai explicar melhor isso lá em Gálatas, lá em Romanos. Ele vai explicar por várias vezes. Não é isso que vai te fazer diferente para Deus. Amém? Pode te fazer diferente para o mundo. Aí tudo bem. Está no mundo, beleza. O mundo segue essa ordem aí, mas não nas coisas de Deus. Amém? Não nas coisas do Espírito. Você não é melhor para Deus por causa disso. Por isso que ele vai falar: vocês são insensatos. Vocês perderam a noção de sensatez. Então devemos ter, e essa noite estou querendo colocar, amém? Estão compreendendo? Eu quero colocar que há essa diferença entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Eu não estou julgando aqui o ser do mundo, estar no mundo e participar de determinadas coisas, que você tem convicção, amém, que seja. Mas essas coisas não fazem diferença nas coisas de Deus, se você é mais ou menos. Mas o povo de Deus tem colocado isso, né, como uma diferença. Estão enfeitiçados pelas coisas do mundo.
estão enfeitiçados pelo mundo. Então, como você recebe de fato as coisas que são do Espírito? Naquilo que está no mundo ou nas coisas que são espirituais? Você tem este discernimento espiritual na tua vida? Amém? Será que você tem esse discernimento espiritual? E é isso que eu quero colocar aqui, que o apóstolo Paulo está colocando para os Gálatas. Precisamos, e ele vai colocar lá no final, lá no capítulo 5, olha, precisamos viver pelo Espírito. E como é a vida no Espírito? A vida ligada às coisas de Deus. A vida ligada à palavra de Deus. A vida ligada à comunhão com Deus. A comunhão com os santos. Com a igreja do Senhor. Amém? Com aqueles que são do Senhor. A comunhão nas orações. A comunhão no partir do pão. A comunhão nas alegrias espirituais. Não nas alegrias do mundo. Porque o mundo tem as suas alegrias. Estão compreendendo? A ótica da questão. Por isso, a terceira questão é: em que temos nos esforçado na fé? Será que temos nos esforçado na fé em Cristo Jesus? Ou também estamos nos esforçando na fé em outras coisas? Como os Gálatas, que estavam esforçando-se na fé em concretizar, em materializar aqueles que tinham aceitado Jesus Cristo pela fé nos seus corações e tinham então o Espírito Santo em suas vidas, mas eles tinham que concretizar e materializar essa espiritualidade na circuncisão. Muitos, então, hoje, têm que materializar, ou querem, talvez, olha a sedução do mundo, o engano do mundo, querem materializar essas coisas do Espírito, ou nas prosperidades materiais, ou no engajamento das suas redes sociais, ou nas questões políticas, e tudo mais. Isso são questões do mundo, e não tem nada a ver com a fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus não pode ser materializada naquilo que está no mundo. Deus pode e abençoa você? Sim, amém. Deus faz e age? Age. Mas para quê? Para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Amém? Quando há alguém que está se glorificando através do nome de Deus, isso não é de Deus. Aquela glória, justamente, que aqueles Gálatas buscavam era, olha, eu sou circuncidado. A glória já não era mais de Deus. Ela a glória da própria materialização na vida dele. Olha. Então, cuidado. Em que você tem se esforçado na fé. Verso 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? E aqui está até essa versão, da NVI, é muito interessante. E é justamente, não dá para se aperfeiçoar nas coisas de Deus pelo esforço próprio. Amém? Porque quem te aperfeiçoa nas coisas do Espírito, nas coisas de Deus, quem é? Quem? É Deus, é o Espírito, amém? É o Senhor Jesus. Ele quem vai te aperfeiçoar. Você pode se aperfeiçoar nas coisas deste mundo, amém? Você pode se aperfeiçoar, eu citei aqui na política, você pode se aperfeiçoar no seu trabalho, naquilo que você faz, amém? Você pode se aperfeiçoar lá, em muitas coisas, nos seus estudos, não é? Você pode se aperfeiçoar nos esportes, você pode e muitas vezes você deve, amém? Mas nas coisas de Deus, quem nos aperfeiçoa é o próprio Deus.
são as coisas de Deus, ligadas a Deus. Amém? Que não tem correlação direta com este mundo. O mundo pode ser, as coisas do mundo podem até ter uma influência das coisas de Deus nele. Amém? É isso que Jesus fazia. Quando Jesus então comia com os que eles consideravam, os fariseus consideravam como publicanos e pecadores. Ou seja, eram os coletores de impostos, os que trabalhavam para o Império Romano, né? E os chamados pecadores, que muitas vezes não eram judeus puros, ou eram samaritanos, ou eram outras pessoas lá que não eram os judeus considerados por eles judeus puros. Então eram os publicanos, pecadores, ou mesmo de outras nações, no qual então Jesus se relacionava comendo com eles, né? Mas Jesus então influenciava nas coisas de Deus, nas coisas do reino de Deus. Essa era a proposta de Jesus. Amém? Era o alcance deste mundo para o reino de Deus. Jesus vem inaugurando o reino. Amém? Qual era a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Amém? Então Jesus, o que ele inaugura é o reino dos céus, na sua própria pessoa. Amém? Então o aperfeiçoamento das coisas do Espírito é o aperfeiçoamento do reino de Deus. Amém? Não nas coisas do reino deste mundo. Os reinos deste mundo, as coisas deste mundo, podem ser até beneficiadas. Amém? E é justamente essa que deve ser a visão sua como cristão. O reino, as coisas neste mundo vão ser beneficiadas, porque eu sou um cidadão, uma cidadã do reino. Amém? E como cidadão e cidadã do reino, eu trago valores e princípios do reino. Amém? Do reino de Deus, que aí sim vai influenciar os reinos deste mundo. Amém? E as coisas vão acontecer, podem acontecer, e as portas podem se abrir. Amém? É assim que Deus faz, e não o contrário. Mas o que eu vejo é justamente isso, há uma inversão. Por isso, eu tomo essa palavra de Gálatas aqui como uma resistência. É preciso resistir a este mundo. O Evangelho sempre vem resistindo ao mundo nesse sentido. Amém? Vem contra o mundo neste sentido. Qual era a resistência de Jesus no mundo dele quando ele veio? E veio pregando o quê? A sua paz, o seu amor, o amor de Deus, derramado através dele. Deus deu o seu próprio Filho para vir a este mundo, manifestar o amor dele e trazer a paz, porque ele é, o príncipe da paz, como na profecia de Isaías. E quando Jesus então nessa terra está aqui, ele diz o quê? Deixo-vos a paz. A minha paz não vou lá dou como o mundo a dá. Que mundo que era este? O mundo no qual Jesus estava vivendo naquele momento. Que mundo era este? Era o mundo greco-romano. Era o Império Romano, que mantinha a paz ou a pacificação do seu império como? De que forma? Na opressão, na violência, na morte, na destruição dos seus inimigos. Então Jesus combatia isso. E agora? Que mundo que nós estamos vivendo? E o que nós estamos combatendo? Como nós estamos indo contra esta cultura, seja ela da destruição? Então devemos abrir nossos olhos
e os nossos olhos espirituais para olharmos além. Se não estamos aí enfeitiçados pelas coisas do mundo. Agora vocês entenderam, né? O sentido da palavra enfeitiçados aqui. Não de feitiço, de qualquer tipo de religião que trata desses enfeitiçamentos. Não, desses feitiços do mundo, dessas seduções de poderes neste mundo que não tem correlação com o real poder de Deus. Jesus vai ser morto por este império romano que continuou até determinado tempo, mas sucumbiu perante o próprio poder de Deus através do seu povo na história. Amém? E se cumpriu a palavra do Senhor Jesus, e ele perdura até hoje, e a sua palavra perdura até hoje. Amém? E o seu poder perdura até hoje. Jesus ressuscitou. Então, se agarre ao poder do Senhor, do seu Espírito Santo. O mundo, ele vai numa enxurrada contrária à palavra do Senhor. Não há como. Não há como. Não há como. Queremos mudar o mundo por nosso poder próprio. Não. Isso também não vai acontecer, porque o mundo jaz no maligno, mas o Senhor alcança vidas e mais vidas nessa trajetória que o mundo anda, né? Nessa enxurrada que o mundo anda e leva as pessoas, o Senhor alcança e as resgata com o seu poder, mas o poder é do Espírito, não das coisas do mundo. Não é pela política, não é pelo poder econômico, não são por outras coisas, pela a influência que eu tenho nas redes sociais. Não! É pelo poder do Espírito de Deus. É pelo poder de Deus. Amém? Não é por invenções fakes, sejam elas evangélicas ou não evangélicas. Você acha que não tem invenção fake evangélica? Tem muito. Imagens ilusórias, enfeitiçamentos. O que é real das coisas de Deus é real no Espírito. Então, em que você tem se esforçado na fé? É no Senhor, em confiar na sua palavra, em ler, entender a sua palavra, ler, entender que este momento é um momento de resistência e que eu estou num mundo que está contrário, mesmo muitos dizendo que são do Senhor, estão andando com o Senhor, etc, etc. Mas se, como os Gálatas, aí usam e estão justamente pegando essas coisas como apoio para as coisas espirituais, é porque já perderam a fé. É o que o Paulo está falando aqui, vocês já agora estão se aperfeiçoando na carne, não estão se aperfeiçoando no Espírito. Ele continua, né? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Será que se é que na verdade foram em vão? Aquele que lhes concede o Espírito, o que opera milagre em vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Senhor Jesus opera milagres na vida do crente, porque ele é de direita ou de esquerda? Porque ele tem muito ou pouco dinheiro? Ou é pela sua fé? Em Jesus, e não nessas coisas, não na circuncisão. E eu coloco circuncisão aqui como, né, o exemplo dessas coisas, para não ficar repetindo. Então, é preciso buscar, nos dias de hoje, a vida no Espírito, que Paulo fala. Amém? Você não vai deixar de viver neste mundo. Ah, pastor, eu tenho meu trabalho. Tem que ter. Amém. Realize o bem. Amém. Se aperfeiçoe nele. Seja cada vez melhor naquilo que você faz. Amém. Seja o que for. Pastor, eu sou dona de casa. Então, amém. Trate a sua casa da melhor maneira. Pastor, eu cuido dos meus filhos. Trate os seus filhos da melhor maneira. Amém. Mas busque
nas coisas espirituais, a vida no Espírito, aperfeiçoamento no Espírito Santo. Paulo diz lá em Gálatas, né, capítulo 5, verso 16, 18, 22 a 23 e verso 25. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. As coisas da carne têm uma limitação. E quando passam, quando há essa sedução pela carne, esse é o problema. É que pode haver aí, olha só, um desvirtuamento. E pode haver, então, uma insensatez. Como eu disse lá, sábios ou insensatos. E aí, uma queda. Então, busque viver no Espírito. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O que ele vai dizer lá, porque eles buscavam o cumprimento da lei e a circuncisão para que essas coisas do Espírito se realizassem na vida deles. Então, muitas pessoas estão buscando as coisas do mundo, né? Nem da lei, né? Mas do próprio mundo, para dizer, olha, as coisas de Deus estão realizando em mim. Olha, eu ganhei, a direita ganhou, ou a esquerda ganhou agora. Olha, então Deus está realizando aqui na minha vida. Ou olha, agora eu ganhei uma bolada dessa. Eu tenho milhões de seguidores, Deus está realizando na minha vida. Está nada. Será que é? Quem é guiado pelo Espírito não é guiado por estas coisas. Eu não estou condenando essas coisas, digo novamente. Amém? Façam o que vocês têm que fazer. Amém? Mas não misture uma coisa com a outra, porque isso não tem nada a ver. O fruto do Espírito, e aí Paulo fala, fruto do Espírito não é rivalidade, né? Essas rivalidades que estão acontecendo. Por isso a gente vê, mas como é que é isso? Como é que pode? São irmãos em Cristo Jesus, né? E há uma rivalidade porque há outros interesses. Não é a operação do fruto do Espírito, é coisa do mundo. Amém? Então, o mundo opera dessa forma. As coisas do mundo operam de uma determinada forma. Né? A lei da concorrência, e etc, etc, dos comércios, mas a lei do Espírito de vida, o fruto do Espírito, não é esse. O fruto do Espírito deve manifestar, é o fruto, né? E ele manifesta como se fosse assim, várias flores que o fruto do Espírito dá, e aí soltam lá, uma árvore do Espírito, vamos assim dizer, mas não, vamos dizer, um fruto mesmo, mas que ele solta sabores, né? Na vida daquele que realmente está buscando as coisas em Deus no Espírito. E o primeiro sabor, né, primeira manifestação dele é o amor. É o amor de Deus. É o amor em Deus. Amém? É a alegria. É a alegria nas coisas de Deus, é a alegria no Espírito Santo, é a alegria. É a alegria mesmo em meio às dificuldades. É a paz. É a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E aí o mundo, estou dizendo isso aí, pense no nosso mundo, pense nas questões dos evangélicos aí, né, que aparecem, têm aparecido nas nossas mídias, sejam elas televisivas e mídias aí sociais, tem, de fato, manifestado fruto do Espírito Santo?
o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio? E na sua vida, tem? Viva no Espírito. Contra essas coisas não há lei. Há a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Opera a lei de Deus na tua vida. Amém? A lei espiritual opera na tua vida. Se vivemos pelo Espírito, ou seja, se o Espírito habita em mim, habita em você como crente em Cristo Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Habita. Então, andemos também pelo Espírito. Ou seja, que o nosso viver, que o teu viver seja dirigido pelo Espírito, seja frutificar o Espírito. Amém? Seja sábio, seja sábio. Cuidado com a insensatez do mundo. Deus vai te fortalecer. Amém? Você vai vencer o mundo, como Jesus falou. Amém? Não como o mundo fala que você deve vencer. Então, sentindo a sensível diferença, os Gálatas, aqui que pregavam a circuncisão, estavam falando, não, é desse jeito, ó, você vai ser salvo em Cristo Jesus quando você se circuncidar. Então você vai ser, olha, quando você fizer isso ou aquilo. Paulo vai dizer nada disso. Não é assim que opera a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Ela opera na fé, na tua vida. Amém? E assim você vai vencer como Jesus disse que você venceria. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Você vai vencer como Jesus venceu. E não como o mundo diz que você deve vencer. O mundo diz que você deve vencer, assim como aqueles que foram covardes, inclusive, porque utilizaram o Império Romano para crucificar Jesus. Que foram os sacerdotes, sumos sacerdotes, anciãos, a gente já viu isso aí, vimos na quarta-feira também. O mundo fala como eles. Desce daí, você não curou muitos? Desce. Esse é o mundo. Cuidado para você não estar deste lado, julgando as coisas do Senhor, como aqueles que julgam, que passaram das coisas espirituais para as coisas da carne. Cuidado, saiba a diferença entre as coisas do Espírito e as coisas deste mundo, as coisas terrenas, vamos dizer, usar uma outra palavra aqui, né? As coisas terrenas. Você é menina dos olhos do Senhor, você é a habitação do Espírito Santo, amém? Peça ao Espírito Santo que te oriente, peça a Ele que te dirija, segundo a palavra do Senhor. Peça para que Ele te ajude a não ser enfeitiçado por essas coisas, a fazer os seus deveres neste mundo, neste mundo terreno, amém? Mas saber diferenciar quando o Senhor opera com o seu poder, no seu milagre, através da tua fé nele, amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, eis, Senhor, o teu povo diante de ti. Ó Deus, neste mundo onde vemos tanta insensatez, eu estou falando insensatez do povo que se diz crente no Senhor. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abra os olhos, que o Senhor tenha, ó Deus, que o Senhor haja com o teu poder, para que o teu povo, Senhor, e o teu povo com sabedoria, com seus olhos abertos, sabendo distinguir, ó Deus, vai ser bênção, vai influenciar o mundo, aí sim, Senhor, vai influenciar, mas influenciar do modo espiritual, e este modo espiritual, Senhor, alcança vidas para o Senhor, ó Deus, alcança os maiores tesouros que o Senhor
considera neste mundo, que são vidas alcançadas para a tua salvação eterna, porque o que adianta ganhar este mundo, Senhor, se perder a sua própria vida, se perder a sua própria alma? Tu já disseste isso, mas, ó Deus, há tantos que estão, ó Senhor, seduzidos, estão, Senhor, enfeitiçados, ó Pai. Que o Senhor venha a quebrar isso dos corações, e que o Teu Espírito Santo venha operar sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas, e eles andem como sábios, sábias neste mundo, operando no Teu poder, sendo ditos por aqueles que ainda não Te conhecem: estes são verdadeiramente filhos e filhas do Altíssimo. Obrigado, Pai. Assim eu Te peço uma bênção sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.